Vamos finalmente falar sobre A Sociedade da Neve, filme que está aí cotado para o Oscar de melhor maquiagem, dirigido pelo Juan Antonio Bayona. Ele também dirigiu O Impossível, que é bom e é mais nesse estilo de sobrevivência, de uma maneira bem intensa. E a produção é espanhola em parceria com a produção americana. Eu acredito que, ainda que não seja uma produção uruguaia, o fato de ser o idioma espanhol já é muito importante para retratar o que aconteceu no idioma correto, né? E não, como sempre, tudo passado para o inglês. Esse filme chegou, de alguma forma, movimentando muito, tá todo mundo falando sobre ele como um grande filme de superação, mas também como um filme muito forte diante do peso dos fatos. Eu sou Júlia Rigaud, esse aqui é o meu plano de sequência e hoje vamos falar de Sociedade da Neve. O filme conta um triste incidente que aconteceu em 1972, onde um avião fretado para transportar um time de rugby caiu nos Andes, deixando 29 sobreviventes dos 45 passageiros. E aqui nós vemos toda a jornada que foi para esses sobreviventes e a que custo eles conseguiram sobreviver numa situação tão hostil. A direção do Juan Antonio, ele já havia mostrado isso em O Impossível. Ele é muito bom em passar uma coisa quase que sensorial da situação de desconforto a que os personagens estão submetidos. Constantemente a gente tem uma sensação de perigo, de insegurança daquele lugar, deles se verem realmente abandonados do mundo, porque o avião caiu ali numa bacia, né, de gelo, onde dificultava em todos os aspectos, tanto de comunicação como de sobrevivência. Era um lugar muito difícil de sair, era um lugar onde não havia condições de ter vida mesmo, e essas pessoas precisaram lutar contra todas essas condições para simplesmente se manterem vivos. Então, no sentido de passar essa mensagem, o filme é muito eficiente, porque ele tem efeitos sonoros em que a gente consegue escutar assim, o som do gelo, meio que do gelo quebrando, o som do granito batendo na roupa e das respirações. É muito palpável a sensação de desconforto que todos aqueles personagens enfrentam e imaginar que aquilo de fato aconteceu. Ao mesmo tempo, já que a gente tem um grupo grande de pessoas e que são todos amigos, né, todos conhecidos, existe uma escolha de direção muito interessante para mostrar o quanto cada um, apesar de estar em grupo, também estava cada um por si, porque cada um ia depender da sua própria resistência, da sua própria capacidade de suportar no sentido da sanidade mental mesmo, de suportar aquela situação. Então a câmera muitas vezes está retratando o personagem de maneira isolada, apesar dele estar em grupo, o foco fica direto em um dos personagens, deixa o outro fora do foco. O uso da grande angular também, daquela lente que distorce um pouco, e do contrário de como é geralmente usada essa lente, que é para demonstrar paisagens e dar uma ideia de grandeza ao ambiente, aqui ela é usada para distorcer o rosto dos personagens, então fica tudo ainda com uma sensação maior de perda da sanidade, de perda da realidade, um distanciamento da realidade no sentido de que aquelas pessoas estavam vivendo uma situação absurda. E o filme é muito ágil em mostrar os eventos que antecedem um acidente. É praticamente para contextualizar, esse é o time de rugby, eles precisam fretar um avião para ir para o Chile e acabou. Isso é muito bom para nos trazer, né, direto ao que a gente está esperando assistir. No entanto, a única perda que eu senti nesse filme foi de trabalhar um pouco mais os personagens, porque eu conseguia entender o grupo, entender o sentimento de coletividade e a maneira como o grupo importa. É tanto que todas as decisões foram tomadas em grupo e a sobrevivência deles, de alguma maneira, dependeu do fato de serem um grupo. Vocês entendem o que eu estou falando? O caso que deixou esse evento famoso, que foi a necessidade de comer os corpos. Então, esse sentimento coletivo ficou bem estabelecido.
No entanto, ficou uma coisa mais amalgamada ali, que é quase como se fossem todos uma coisa só. Minimamente os três destaques que foram mais destacados pelo roteiro, pelas posições de liderança que eles precisaram tomar, foi o Nando. Eu vou pegar a colinha aqui porque esses nomes realmente, os destaques foram para Numa, vivido pelo Enzo Vogrinci, Roberto, que é o estudante de medicina, vivido pelo Matias Recalde, e Nando, representado pelo Agustin Pordella, ou Pordedia, não tenho certeza. Eles são os personagens que se destacam. No entanto, pelo menos o Roberto, ele me incomodou um pouco, uma atuação muito monotônica. É sempre aquela cara ligeiramente enfesado que ele tá, e não havia muitas alterações de sentimento, de tristeza, de desespero, de alegria. Era sempre aquele padrão de olhar e de comportamento e de expressão facial. Isso aí eu acredito que tenha também uma questão do roteiro em não ter dado muitos destaques. A gente não fica com muita noção do traço de personalidade de cada um. O Numa, ele narra o filme, então ele também recebe um destaque. E o Nando, ele sai de um estado de coma para um estado de ser um dos heróis lá, né? Para virar uma fortaleza. Mas ainda assim, traço de personalidade que você possa dizer que a característica de cada um, eu sinto que faltou um pouco mais nesse filme. Isso me incomodou um pouco porque eu gosto muito de estudo de personagem, né? Então aqui eu senti que a ideia era muito mais mostrar entraves daquela situação, a dificuldade daquela situação, as manobras que eram feitas pelo grupo para sobreviver, do que as pessoas em si. Cada pessoa, qual era a história dela, como que ela funciona, o que ela sentia. Outra coisa que também não me pegou muito é que tanto o narrador, as falas do narrador, no caso Numa, e diálogos às vezes que se apresentavam como um momento de expressão, os diálogos tendem mais para falas de extrema emoção, uma coisa quase trovadorista, com frases de efeitos, do que diálogos mais realistas. Então existe muito essa coisa da frase de efeito, da mensagem dita que precisa ser declarada e espalhada, e a lição de moral daquele acidente, daquela situação, não tanto assim frases reais de angústia do que está acontecendo ou de celebração do que aconteceu. Tava tudo ainda assim um tanto romanceado, e isso é característico da direção espanhola. E também a maneira discreta, dentro do que foi possível ser discreto, né, de tocar no tema das pessoas terem comido o corpo das outras pessoas. Eu acredito que o filme podia ser mais explícito se ele quisesse uma proposta de explorar o quanto isso foi perturbador para as vítimas, mas não, ele consegue mostrar suficiente, tanto da necessidade de fazer aquilo, como de como isso afetava emocionalmente as pessoas que estavam precisando fazer aquilo, e como que as saídas que eles encontraram para não tornar aquilo tão doloroso, lembrando ainda mais que todos se conheciam, todos eram amigos. Então o filme conseguiu dar um lugar para esse fato, sem ser sobre aquilo, e de alguma maneira respeitando as famílias, né, que vão assistir, enfim. Eu realmente achei que dentro do possível ele foi imageticamente discreto com isso. Então eu acredito sim que Sociedade da Neve é um filme que vale a pena conferir, ainda que tenha essas faltas que eu falei que eu senti falta, né, de expressão maior de cada personagem, construção da personalidade, da individualidade de cada um. Eu acho que é um filme que conseguiu trazer de uma maneira muito bonita a história de superação desse fato tão pesado que aconteceu, e como que o grupo, a mensagem que o filme quer deixar, como que a coletividade tornou possível a sobrevivência naquela situação. Então é isso, eu espero que tenham gostado. Esse filme está disponível na Netflix, e fiquem aqui para mais dicas e comentários sobre filmes. Eu sou Gélia Rigaud, esse aqui é meu plano de sequência, e até a próxima.